Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento aí do Nube, essa parceria com o iFood. Eu sou a Ellen, sou do time de Employer Branding aqui do iFood e hoje eu estou aqui com dois convidados mega especiais para conversar com vocês sobre estágio à distância, quais são as possibilidades, como tem funcionado aqui no iFood. Hoje eu estou aqui com a Thaís Nunes, a nossa Tech Recruiter aqui do iFood, e o Kaique, o nosso Stag Lover de Experience Employer Experience. Eu não sou boa em inglês, mas eu tô aqui com eles dois para conversar com vocês um pouquinho sobre trabalho remoto. E para começar essa rodada de perguntas, esse grande bate-papo, eu vou levar para Thaís. Thaís, o que é trabalho remoto para você e como tem funcionado o trabalho remoto aqui no iFood? Oi, gente. Primeiro, prazer, super bom, super gostoso tá aqui. Trabalho com recrutamento e vivendo muito esse ambiente à distância. E respondendo a primeira pergunta, o que é trabalho remoto? O trabalho remoto nada mais é do que a gente adaptar a nossa rotina de trabalho dentro da nossa casa, né? Então, como que a gente consegue ter a nossa carga horária diária de trabalho dentro da nossa casa, né? Então, isso, logicamente, teve uma reviravolta muito grande para todas as empresas, para todas as áreas, quando começou a pandemia. O iFood já tinha essa cultura de trabalho remoto, mas não tão forte assim, e não em todas as áreas. A área de tecnologia era a área que mais usava, né, e fazia o trabalho remoto, e aí quando veio a pandemia se estende para 100% das áreas do iFood, né? Então, vamos pensar que hoje a gente tem mais de 4.000 pessoas trabalhando remotamente, né? Ou seja, trabalhando dentro da sua casa, com o seu escritório, com os seus equipamentos, dentro da sua casa. Então, remoto nada mais é a gente ter que dividir o nosso profissional e o nosso pessoal num mesmo ambiente. E aí, engatando, Ellen, a segunda pergunta que tu fez, aqui no iFood foi uma virada de chave muito rápida, né? A gente teve que colocar todo o nosso time 100% remoto lá no auge da pandemia. A gente teve que sair alugando computador desesperadamente, porque não era todo mundo que trabalhava com notebook, tinha gente que trabalhava com desk. Meu Deus, o que a gente faz? Manda todo mundo para casa, saúde em primeiro lugar. E desde março do ano passado estamos, tá? No início foi um processo difícil, porque a gente tem que adaptar 100% das pessoas. Então, como que a gente faz com as lideranças? Como que a gente faz o acompanhamento das pessoas? Como que a gente faz uma avaliação de desempenho? Como que a gente dá um feedback? Como que a gente faz a roda girar, não tendo todo mundo concentrado no mesmo lugar? E deu super certo. A gente hoje, tanto que o iFood, né, já pensa em ter um modelo híbrido, nada decidido. O que é modelo híbrido? Metade em casa, metade no escritório, porque as pessoas se acostumaram. E falo por mim, eu aqui super me acostumei no meu escritório, que minhas plantas, eu cuido das minhas plantas e trabalho, entendeu? Então, eu cuido da minha cachorra, que tá aqui dormindo por sinal, mas é um meio a meio. Então, assim, é muita... E a gente vem buscando pessoas sempre que consigam trabalhar nessa metodologia. Então, o iFood está mais natural, a questão do remoto, a questão do home office. A gente adaptou processos, né? Acho que é importante a gente falar isso. A gente adaptou nosso onboarding. Então, quando a gente recebe novos food lovers aqui, é tudo remoto, a gente manda os materiais para casa das pessoas, né? Independente se a pessoa está aqui em São Paulo, onde é a sede do iFood, se a pessoa está, sei lá, no Recife, se ela está em Porto Alegre, se ela está no Amazonas, a gente vai chegar com os nossos materiais, com toda a nossa informação, independente de onde ela esteja. Então, basicamente, no iFood está sim, estamos rodando bem, e sou super suspeita para falar do remoto. Só love no remoto. Eu também amo remoto. Kaique, conta um pouquinho pra gente. O time de recrutamento, a gente já sabe como funciona e o que faz, mas o que um profissional de Employer Experience faz? O que você faz aqui no iFood? Conta pra gente. Boa, Ellen. Vou começar saudando todo mundo e dizer também que eu amo o remoto. E o profissional de Employee Experience basicamente esse que cuida da experiência do colaborador como um todo, assim. Então, eu, enquanto estagiário da área de Employee, estou sempre pensando em propor e cuidar do melhor para todo colaborador do iFood, todo mundo que é food lover, que é como a gente se chama internamente aqui. Então é basicamente isso, pensando sempre a experiência do colaborador e modos de melhorar ainda mais, fazendo com que o colaborador seja sempre conectado
com a missão, o propósito da empresa e com o seu fazer. Então, que ele entregue cada vez mais e possa estar satisfeito sempre com o seu dia a dia de trabalho na empresa. O Kaique é responsável, então, pelos mimos aqui do iFood. Responsável por mimar todos os food lovers, eu amo. Basicamente. E Kaique, como você se preparou para conseguir uma vaga à distância? Essa pergunta também vale para a Thaís. Como vocês se prepararam para começar essa jornada à distância? Bacana. Ellen, eu me preparei para conseguir a vaga à distância estudando muito, assim. Primeiro sobre mim e sobre tudo aquilo que eu já fiz, então sobre todo o meu histórico curricular, sobre todos os meus projetos, tudo que eu já fiz, e também sobre os meus hobbies. Então foi uma grande imersão sobre mim, assim, sabe? Aprofundei bastante o autoconhecimento, assim, em relação a aquilo que eu fiz e a maneira como eu fiz de melhor, as minhas melhores entregas, sobre aquilo que eu gostei muito de fazer. Então eu pude, ao longo da preparação, assim, para conseguir um estágio remoto, eu pude fazer isso, assim, eu precisei mergulhar sobre a minha história, olhar tudo aquilo que faz sentido para mim, que eu gosto de fazer, o que eu pude fazer ao longo da minha trajetória acadêmica e não acadêmica, assim, por exemplo, eu venho do teatro também. Então não tem a ver necessariamente com a minha carreira acadêmica, então eu pude falar sobre isso, assim, eu amo coletivo, amo estar em grupo, amo estar com as pessoas, e isso foi um mega diferencial, assim, a gente está pensando na experiência do colaborador no iFood, então, e dentro de People, então, assim, isso tenho certeza, e tive esse retorno, assim, de que tudo que estava para além, inclusive, daquilo que eu faço na academia, na faculdade, fez super sentido para eu ser escolhido para a vaga. Para você, Thaís? Thaís já trabalhava no remoto, ou foi contratada pelo remoto, ou você já estava aqui antes? Não, eu já estava aqui antes, eu iniciei em janeiro e em março a gente entrou na pandemia, então eu já estava aqui. Mas eu acho que como dica que eu daria, assim, além das pessoas se prepararem para conseguir um trabalho remoto, é começar nesse processo que o Kaique comentou, né, de autoconhecimento. Se a gente não se conhece, não sabe se eu vou conseguir me adaptar ou se encaixa com o meu perfil trabalhar remotamente, vai ser difícil escolher aí uma empresa ou uma vaga especificamente, porque trabalhar remoto é muito diferente do que trabalhar dentro de uma empresa, que tu tem um acompanhamento ali, que tu vai ter a resposta, né, ali, tu vai ter uma pessoa do teu lado o tempo inteiro, ou se não tiver a tua liderança, vai ter alguém muito perto, e no remoto não é assim, né? No remoto a gente fala muito de comunicação assíncrona, ou seja, não é porque eu te mandei uma mensagem agora que tu vai me responder agora, né? Se for urgente, liga, mas talvez eu não consiga atender. Então as pessoas, elas precisam se conhecer para saber se o perfil delas encaixa com esse perfil do remoto, né? E aí tem uma outra coisa que eu sempre aconselho as pessoas, antes de se aplicarem em qualquer vaga, independente se ela é remota ou não, estudem sobre a empresa e a cultura da empresa. Isso faz toda a diferença, né? A cultura do iFood é uma, e as pessoas, elas têm que se adaptar à cultura do iFood. Vou chutar aqui. Se a pessoa não gosta de trabalhar, sei lá, com inovação, ela não vai conseguir se dar bem no iFood, né? E tá tudo bem, gente. A gente precisa entender que tá tudo bem eu não me encaixar na cultura do iFood, eu não me encaixar na cultura da empresa A, B ou C. Então, assim, se conheçam em primeiro lugar, estudem vocês, passem por esse processo de questionamento de vocês, e aí fica uma dica que é vocês descobrirem o flow de vocês. O que significa flow? É aquilo que vocês fazem sem ver o tempo passar, que assim, o horário voa, que vocês se dedicam e que vocês amam. Isso não quer dizer que 100% do nosso horário vai ser fazendo coisas que a gente gosta. Isso é impossível em nenhum lugar. Se alguém souber, me avisa que eu quero ir. Mas assim, a maioria do tempo precisa ser com coisa que tu gosta. Então pensa assim, qual é o teu flow, né? Sei lá, é pintar quadro. Chutei aqui. O que está vinculado ao pintar o quadro que eu consigo adaptar no meu dia a dia? É trabalhar com design? É trabalhar com apresentação? É trabalhar com criatividade? Então, assim, tudo o que tu faz, seja no pessoal ou no profissional, tu consegue jogar. Então, pensem qual é o flow de vocês antes de tomar qualquer decisão, antes de sair se aplicando em todas as vagas que vocês veem pela frente, em todas as empresas. Estudem sobre a cultura. Acho que essas são as duas grandes dicas que eu deixo para as pessoas. Perfeito. Falando ainda em processo seletivo, o Kaique, eu sei que entrou pelo Mobile Dream, que é um processo do Grupo Móvel, né, focado em estagiários e uma galera mais puxada no trainee.
E eu queria saber um pouquinho mais sobre o Mobile Dream, Kaique. O que você achou do processo? Você já tinha feito um processo seletivo 100% online? Qual a diferença que você sentiu entre o processo seletivo que você passou aqui no iFood e os processos de fora? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Ótimo. Eu sou suspeito para poder falar do Mobile Dream, porque eu sou completamente apaixonado por toda a ideia do programa, assim, desde o início, sabe? Eu já tinha feito outros processos seletivos, também online, mas o Mobile Dream, ele se destacou muito em relação à experiência online, de modo que a gente nem sentisse falta de um presencial. Porque o ano passado, né, que foi a época que a gente estava fazendo todos esses processos, ainda tinha todo aquele feeling ainda do... mas é remoto por enquanto. A gente tá fazendo isso porque a gente tá fazendo um gato, né? Então a gente junta uma coisa aqui, a gente coloca aqui, então é o que a gente pode agora. E o Mobile Dream não, assim, do início ao fim, eles mostrou um processo que foi feito, pensado, elaborado para ser online, para ser remoto. E com isso, um ponto de destaque era a dinâmica de grupo. Foi meio turno, onde a gente pôde se destacar. Para você ter noção, e para vocês terem noção, teve um momento até de relaxamento durante o nosso processo de dinâmica em grupo, assim. A gente pôde conhecer sobre o grupo, sobre cada uma das empresas que compõem o grupo. A gente pôde conhecer sobre as histórias das pessoas que fizeram e já faziam parte do programa. E antes de começar a dinâmica de grupo, que tinha um tempo ótimo, inclusive, que foi uma coisa que eu percebi ao longo de fazer esses processos do ano passado, que tinham muitas dinâmicas que eram um tempo muito rápido, assim, a gente não conseguia dar o nosso melhor. Durante esse processo do Mobile Dream, não, a gente pôde fazer uma dinâmica num tempo muito bom, assim, e antes a gente teve até um momento de relaxamento para poder se preparar e poder entregar o melhor da melhor forma possível, assim. Então, foi um programa, e é um programa, né, que é aberto para todo o Brasil, ele é remoto desde o início, eu mesmo do Rio de Janeiro fiz, hoje tenho amigos que são do Acre, que são do Rio Grande do Sul, são de vários lugares do país, entendendo a possibilidade, essa potência que o remoto nos propicia, né? Então, eu acho que o Mobile Dream como um todo, ele tem essa grande potência e o diferencial dele também veio nesse lugar, assim, de trazer o remoto como aquilo que está dado, assim, e não como uma segunda via, um puxadinho. Perfeito. E Thaís, o que as empresas esperam dos seus profissionais remotos? O que eles precisam ter para conseguir seguir nessa jornada que não parece fácil, mas não é? Assim, pode parecer básico, mas duas coisas. O que a gente procura em estagiário, pessoas estagiárias, estagiário, estagiária, atitude. É atitude. Estagiário ou estagiária, a gente não espera que tenham o conhecimento, que saibam tudo tecnicamente. Conhecimento, tu vai ganhando com o tempo. Quanto mais sênior tu for, mais conhecimento a gente vai te exigir. Quando a gente está falando de um estagiário, a gente está falando de uma pessoa que a gente espera que ela tenha atitude, que ela vá, que ela tenha sede, que ela corra atrás, que ela busque, que ela seja protagonista, que ela não fique de bracinhos cruzados esperando alguém vir te chamar e te pedir alguma coisa. Não, vai atrás, a carreira é tua, só depende de ti para tu aprender e tu te desenvolver. Por exemplo, sou líder do Kaique, o Kaique é o meu estagiário. Vai dizer, tô aqui parado, e aí, o que eu posso fazer? Me manda coisa aí. Já terminei aqui, confere aí, vê se tá bom, me dá um feedback. Quero saber se tu curtiu ou não curtiu. Então, assim, estagiário, estagiária, atitude. Obviamente, vai ter algumas coisinhas técnicas, por exemplo, tu tá fazendo estágio em tecnologia. Vai ter umas coisinhas muito básicas ali que tu vai precisar saber, mas não vai ser excludente. Tu tá entrando em RH, puxa, alguma coisinha ou outra, tu pode saber, né? Algum processo, de recrutamento, estudei sobre, já participei como ouvinte de uma entrevista. Então, assim, foquem na atitude, na postura de vocês de correr atrás das coisas e não ficarem esperando que as coisas caiam em cima da mesa de vocês. Então, assim, simples. Atitude, conhecimento vem com o pacote. Perfeito. Uma outra dúvida, mas a galera sempre manda pra gente, tá muito relacionada ao curso. Uma pessoa que cursa, sei lá, engenharia elétrica, mas por fora ela é apaixonada pela área de recrutamento, faz cursos e tudo mais. Ela consegue ser um estagiário, iniciar como estagiário numa área que não está relacionada ao curso dela?
Conseguir, ela consegue, mas a gente depende, por exemplo, aqui no iFood, no Mobile Dream, a gente não colocar, por exemplo, para trabalhar no RH precisa ser pessoas formadas em tecnologia, em RH ou em psicologia, tá? Mas a gente tem um problema ainda que, não é um problema, é um desafio que é com as faculdades, porque tu precisa fazer um estágio que seja vinculado ao assunto que tu faz, né? Então, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia mecânica seria muito mais para uma parte de tecnologia, né? Então, a gente ainda tem esse desafio com as universidades. Às vezes a gente consegue mostrar, às vezes a gente consegue, na descrição das atividades, das responsabilidades, a gente consegue dizer que a pessoa vai fazer tal coisa que tem a ver que tem alguma coisa relacionada com o curso, ou propriamente a liderança, sei lá, é formada em engenharia elétrica e ela tá trabalhando em RH, tipo, essas coisas. Então, é mais ou menos nisso, tá? No iFood, a gente não cobra isso, né? A gente não tem essa cobrança, mas a gente depende muito das universidades toparem isso ou não. Perfeito. E para você, qual o maior desafio da sua área, ou o maior desafio de estar trabalhando remoto atualmente? Ai, gente, difícil. Acho que é conseguir alinhar todo mundo numa comunicação. Para mim, essa é a maior dificuldade para fazer com que uma comunicação importante chegue nas pessoas certas ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. E para mim, que sou líder, é liderar pessoas à distância. Eu acho que esse é um grande desafio do como a gente tem que se mostrar disponível, mesmo às vezes não estando, para as pessoas conseguirem vir, nos chamar, nos mostrar. Então, acho que é muito isso, assim, né? De liderar pessoas e de comunicação. Para mim, comunicação, ela tá lá em cima, assim, fora de... sei lá, é a mais importante hoje vivendo no trabalho remoto. Perfeito. E para você, Kaique, qual é o maior desafio do seu estagiário no remoto? Boa, Ellen. O maior desafio para mim, assim, é bem particular mesmo, é conciliar, sabe, e conseguir manejar o tempo de trabalho, tempo de estágio e o tempo meu na minha casa, já que eu tô trabalhando de casa, assim. Acho que é um desafio que começou logo no início, mas que eu sempre faço questão de colocar à vista, assim, porque a gente acaba se acostumando e acaba estendendo e ficando, sabe? Então, trazer isso sempre à tona e sempre me lembrar de reservar horário e de cuidar do que é do trabalho, no tempo do trabalho, e do que é de casa, e das minhas tarefas pessoais, no tempo do que é pessoal, é super fundamental e é algo que eu sempre carrego comigo enquanto prática. É perfeito! Nossa, muito isso, do tipo assim, que momento... Tipo, como é que eu não vou deixar avançar no meu almoço porque eu tenho que fazer comida, né? Que eu tenho que lembrar que eu tenho que tomar banho porque eu estou vindo trabalhar. Não é vir trabalhar de pijama. Às vezes dá vontade. Confesso que às vezes a parte de baixo está em pijama. Mas assim, a gente precisa saber separar. Então sim, isso é um outro desafio. Mas enfim, acho que pra gente também encerrar, fico super à disposição para qualquer dúvida. Me achem no LinkedIn, Thaís Nunes, Thaís sem H. Thaís, T-A-I-S, Nunes, normal. E eu também tenho uma página no Instagram chamada Bilhetes de Recrutamento, que eu resolvi criar para dar dicas sobre o mundo de recrutamento, sobre entrevistas, sobre currículo e sobre LinkedIn. E lá vocês vão encontrar muito conteúdo justamente para isso, né? Beleza, e o momento de entrevista chegou, errou tudo, tremi, tô ansiosa aqui, o que eu faço? Então, me busquem no LinkedIn, me busquem no Instagram e contem comigo. E boa sorte nos processos. Perfeito. E Kaique, agradecimentos, manda beijo. Sua vez. Muito bom, eu queria agradecer o convite e também dizer que quem tiver afim, assim, de saber um pouco mais sobre como estagiar no iFood, sobre como é o Mobile Dream, sobre dicas de carreira em si, também podem me procurar no LinkedIn, Kaique Almeida, bem bonito lá. Vou estar super feliz em poder trocar com vocês. É isso, pessoal. Quero agradecer também, lembrar todo mundo que as vagas estão abertas para o Mobile Dream. O site é o www.mob.com.br/Mobile Dream 2022. A gente só está esperando você. Vem para iFood. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.